Olá, tudo bem? Será que é possível ensinar media training para analfabetos funcionais? Essa foi uma questão com a qual eu tive que me debater, né, na campanha do ano passado. Nunca tinha pegado alguém com analfabetismo funcional. E na campanha passada, 2 candidatos apareceram nessa condição. E aqui eu vou definir o que é candidato analfabeto funcional, porque o candidato a cargo eletivo no Brasil não pode ser analfabeto. É proibido que analfabetos se candidatem. É preciso, inclusive, comprovar que o indivíduo não é analfabeto. Tem que ir lá comprovar na Justiça Eleitoral. Inclusive, se não houver nenhum documento comprobatório, tem lá uma provinha que o sujeito tem que fazer para passar, né, e provar que não é analfabeto. Curioso é que, se todos tivessem que fazer a prova, provavelmente muitos que têm diploma não passariam. E é grande o número de candidatos analfabetos. Apesar de ser proibido, de fato, né, eles existem. E existem pelas buracos, né, que existem no tecido social que permitem crianças e adolescentes abandonarem a escola devido a muitos fatores, né? Pobreza, o principal deles, depois vem a falta de cuidado, né, dos pais e dos responsáveis, e depois vem a necessidade e o desejo pelo trabalho, né, que faz com que muita gente abandone a vida acadêmica, considere ela chata, insuportável, dolorosa, e é mesmo, é tudo isso mesmo. Para gostar da vida acadêmica, o indivíduo tem que, renunciar a muita coisa. Eu, desde que aprendi a ler, nunca parei. Então, por exemplo, agora eu estou lendo 3 livros diferentes, de assuntos completamente distintos. Pego um, depois pego outro, depois pego outro. Não pego todo dia os 3. Né? Vou devagarzinho. Também não tem pressa. Tem um livro que eu estou lendo já faz uns 6 anos. E ele continua na minha cabeceira aqui. Estou olhando para ele agora, mas não deixei de ler ele. Estou lendo outras coisas com mais prioridade. Então, o hábito da leitura eu desenvolvi logo cedo. E eu sei que muita gente não tem esse hábito. Eu consigo ler um livro pequeno em 6 horas. Já li vários livros em menos tempo. Pego de uma vez só e numa pegada só, livro com 180, 100, 120 páginas. Dá para ler no meio expediente. Mas para chegar nesse nível é preciso treino, né? Então, quando você vai pegar um livro pela primeira vez e vai ler, a cabeça dói o olho, o que mais? Dói a coluna, dói a bunda, dói a perna, dá cãibra, ficar muito tempo numa posição só, obviamente, causa dores, e ficar olhando, né, para letrinhas e a cabeça começa a doer. Então, tudo isso todo mundo sente, não é só você que sente. Agora tem uma diferença entre as pessoas que sentem a dor do aprendizado e param, interrompem o aprendizado porque não suportam a dor, né? E existem aquelas pessoas que sentindo dor, às vezes com dificuldade visual, que é o meu caso, às vezes com outras dificuldades, né, de mobilidade, até de posicionamento. Algumas pessoas com uma dificuldade visual enorme, outras com dificuldade cognitiva. Mesmo assim, metem o aço, metem a mola, como dizem os jovens, e não desistem, aprendem na garra, na marra, né? no brio, com brio. É preciso ter brio
para ter vida acadêmica, ou seja, precisa aprender a sofrer. E algumas pessoas desistem no meio porque não sentem uma dorzinha, ninguém cobra e larga lá. Aí chega um momento em que se tornam, viáveis para uma candidatura a um cargo eletivo, para vereador, para prefeito, para vice-prefeito. E aí precisam dominar os signos da linguagem para se comunicar, porque a questão é essa. Se você não se comunica bem, é porque você não domina os signos da linguagem. E é preciso estudar. A comunicação é uma ciência. Você tem que estudar os signos da linguagem, saber como é que eles funcionam, quais os impactos que as palavras têm, como se pronunciar de uma maneira que cause, como diria Pedro de Lara, meu companheiro de trabalho na Rádio Atual AM de São Paulo. Ele dizia: Arquimedes, é preciso causar uma emoção verdadeira no público. Então, mas o episódio de hoje é sobre as pessoas que não leem. As pessoas que não sabem ler e nem escrever. Não se comunicam pelo signo da linguagem escrita. Não sabem utilizar esses signos, esses desenhos, que chamamos de letras, juntando palavras e depois orações e tal, com as regras gramaticais existentes e blá, blá, blá. A língua portuguesa, para quem não sabe, é uma das mais difíceis de aprender. Parece fácil porque a gente mora num país de dimensões continentais, e aí é que todo mundo fala português, você nem se toca. Mas para quem não sabe falar português, o português é uma língua dificílima. Então, para aprender português, o sujeito sofre. Mas tem outro jeito de aprender, que é o jeito, assim, na prática. Você aprende a falar porque ouve seus familiares falando com você, as pessoas que criaram você, Ninguém se cria sozinho, o ser humano pode até se tornar independente, e às vezes nunca se torna, mas alguns se tornam independentes quando adultos, mas quando é criança, bebezinho, então não serve para nada, só para dar trabalho, e aí precisa de gente para cuidar. E quando você está cuidando de um animal, como é o nosso caso, somos símios, é preciso ensinar a linguagem, para facilitar, como você ensina até para os animais inferiores. E aí você vai aprendendo os signos da linguagem. Não, senta aí, levanta, come, não, sim, significados das palavras. E aí você vai se expressando, imitando as pessoas com quem você convive. A linguagem que você usa no dia a dia hoje, ela tem como alicerce a linguagem da sua primeira infância. Ela está dentro da sua cabeça, no seu subconsciente. E é essa linguagem que é responsável pelos seus afetos, segundo o Dr. Freud. Então, como é que faz para ensinar para uma pessoa que não sabe ler nem escrever como fazer um discurso? Como participar de um debate? Como apresentar ideias de gestão pública e ideias políticas? Como desenrolar a parada? Foi através do aprendizado basicamente oral, Essa coisa de usar... eu acho que até me ajudou um pouco enfrentando esses desafios, destravar esses PlayStations, porque aprendi que não precisa de tanto slide, não precisa de tanto texto, não precisa de tanta coisa. Vai na raça mesmo, dá muito mais trabalho, obviamente. Devia ter cobrado mais caro, acho que cobrei barato. Mas fui lá e fui ensinando na linguagem oral, como faziam os maias e os incas. Ensinando todo o conhecimento, tudo tem que ser repetido várias vezes e, inclusive, utilizando uma técnica que eu desenvolvi, assim, no aperreio, na necessidade da campanha eleitoral, que foi marcar o discurso,
porque eu sempre digo que o discurso tem algumas partes, que a apresentação precisa ter uma tese central e depois uma hipótese, uma antítese, um exemplo e uma história para contar, e depois você fecha tudo com uma chamada para ação, um apelo, uma conclusão. Então, eu representei pela mão, né? Sendo o polegar o dedo 1, depois o indicador o dedo 2 e assim por diante. Então, eu criei um código com o candidato, né, que juntando o dedo 1 com o dedo 2, né, era a hipótese, o dedo 1 com o dedo 3 é a antítese, o dedo 1 com o dedo 4 é o exemplo, o dedo 1 com o dedo 5 é a história. E aí ele ficava tocando nos dedos, né, juntando os dedos um com o outro, né, para lembrar-se do processo e realizar o processo dentro das suas limitações de linguagem. Esses dois candidatos, eles não foram bem-sucedidos. Eles perderam a eleição. Mas era muito esperado que eles perdessem. Não só por causa do analfabetismo com a linguagem, mas porque eles não dominavam o básico necessário para um gestor público. Saber, né? O que um gestor público básico, o básico do básico, tem que saber, eles não dominavam. E os seus adversários, por outro lado, tinham uma formação acadêmica muito sólida. Isso não quer dizer que uma formação acadêmica sólida seja absolutamente necessária para que alguém se dê bem na política. Eu acho que não. Eu acho que se você tem boas intenções, se você gosta das pessoas, eu acho que a principal característica de um político é essa: gostar das pessoas, se importar de verdade com a comunidade, com os outros. E aí, quando a pessoa é assim, ela dá um jeito, ela consegue fazer política do jeito certo, se tiver um cargo eletivo. Mas com formação acadêmica, com tudo, com todo o preparo, etc., se o indivíduo não gosta de verdade das pessoas, que está muito centrado nele mesmo, aí ele é um fantoche dele mesmo, né? Fica ali empatando que um cidadão de melhor estirpe estivesse à frente dos destinos da cidade. Muito bem. Em breve teremos mais uma campanha eleitoral. Evidentemente, candidatos a prefeito e a vereador estarão presentes. E agora eu já tenho uma técnica semi-pronta, né, desenvolvida para aplicar em pessoas com analfabetismo funcional, e não só nesses, mas com pessoas que têm dificuldade, mesmo aqueles alfabetizados de concurso superior e tal, pós-graduação, mas que têm dificuldade de aprendizado usando os signos da linguagem escrita. Tem gente, e eu conheci uma aluna assim, que ela aprende muito mais fácil e muito melhor ouvindo do que lendo, do que vendo. E aí fica a dica para você assim explorar a sua cognição. Como é que você aprende mais rápido? Você aprende mais rápido vendo um vídeo, você aprende mais rápido ouvindo um áudio, ou você aprende mais rápido lendo um livro? Faça o teste, perceba-se, né? Perceba a você mesmo. E aí, de repente, isso pode até ser aí uma dica para melhorar a sua performance, a sua linguagem. Esse é o podcast Media Training, apresentado por Arquimedes de Castro. Eu sou jornalista, especialista em comunicação, media training, marketing político. Estou assessorando gente a chegar ao poder desde 1988, 89. Desde então, se você quiser mais informações sobre meu trabalho, vá na bio do meu Instagram, @Arquimedes de Castro. Ou me procure aí na internet que você acaba achando. Muito obrigado a vocês que ficam até o fim
assistindo a este trabalho.